Fala, turma! E aí, gente? Galera, quem não conhece, seja muito bem-vindo ao nosso canal Vilar Engenharia aqui. Sou Gustavo Dias, engenheiro civil de formação. Atualmente sou empresário, mas eu continuo vindo aqui de vez em quando dá um tempinho e gravando uns vídeos aqui para vocês, para tirar algumas dúvidas aqui, tanto da área da engenharia quanto da área de empreendedorismo, né? A gente tá na caminhada aí e procura sempre passar. A gente aprendeu muita coisa com a galera que tá mais à frente e passa aí para a turma mais nova aí, quem está começando, né? Ou às vezes os parceiros, a gente aprende muito com quem está começando também. E a gente então, vem cá, sempre tem um tempinho, vem cá. E hoje estou gravando mais um vídeo para vocês. Vale a pena, mais a pena construir kitnet ou galpão? Então vamos lá. Gente, kitnet ou galpão industrial? Olha, primeira coisa, eu sempre falo que assim, o que apetece mais? A pessoa tem que procurar primeiro, que é um empreendimento, são valores altos. O que apetece? Por exemplo, o Gustavo, não me apetece construir kitnet. E tem uma galera aí na internet aí, gente, eu tenho, de vez em quando eu falo coisa assim, não gosto muito não, mas os caras, hoje em dia é a mania de todo mundo quer vender curso. Ah, eu quero vender curso disso, eu quero... Vai fazer kitnet que você consegue fazer tantas kitnet no terreno de tanto. Então a galera tá pegando e tomando isso como verdade. Tem como? Tem. Kitnet é um negócio bacana? É. Cara, mas não é... Você tem que estudar os custos. Tem que ver os custos primeiro, porque não é a mesma situação, não se repete para todo mundo, não, cara. Você tem que analisar a sua cidade, o que tem de perto, fazer um estudo de mercado aí. Kitnet é legal? Para mim não apetece, igual eu disse, mas é legal. Eu conheço tem alguns amigos que tem, alguns conhecidos aí, parceiros de negócio que tem. É bacana, o imóvel, o aluguel do imóvel de baixo custo é muito legal, em São Paulo mesmo. Tem muito estúdio que é muito bom para alugar, e muito bom inclusive para vender, vende muito bem, aluga muito bem, mas você tem metros quadrados muito caros. Por exemplo, eu estou aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui é uma cidade relativamente grande, que tem muito poucos prédios, a cidade é uma mentalidade muito de interior. Então, assim, será que isso realmente vai fazer sentido aqui? Então, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para saber o que você está fazendo, como que vai acontecer esse negócio. Não é simplesmente, custa tanto e tanto, e vai custar tanto porque um cara da internet falou. E, inclusive, isso vale para mim, tá, gente? Às vezes eu posso falar aqui uma coisa, não tomem tudo que eu falo como verdade, porque às vezes eu tô falando um negócio que de fato é verdade, acontece, mas eu não sei o que você está entendendo. Então procura entender, procura saber o que é, se realmente você entendeu o que eu estou falando, se realmente faz sentido o que eu estou falando, porque nós podemos ter realidades muito diferentes. Eu dei a realidade da minha cidade aqui e dei a realidade de São Paulo. Eu morei em São Paulo um tempo, então eu conheço, morei em São Paulo, capital, então eu sei como que é. Assim, são realidades muito diferentes, né? E então você tem que mesclar isso aí, medir a água com fubá, que a gente fala no interior, medir a água com fubá aí para poder entender e tomar a decisão certa. Então não tomem, gente, tudo como verdade, porque eu vejo muita gente chega aqui no escritório às vezes, chega pra gente e quer, porque kitnet é muito bom, que dá dinheiro. Gente, existe uma normalidade para as coisas, qualquer coisa que você fizer vai dar dinheiro ou não. Tem gente que fica rico com isso, tem gente que não gosta, quebra, igual eu falei, não me apetece, mas eu sei que é um negócio bacana. Então tá, primeira coisa que você tem que estudar, gente, vai fazer kitnet. Eu vou falar de kitnet, depois eu vou falar de galpão. Galpão já me apetece mais um pouco, mas kitnet, cara, construção residencial, um controle administrativo, ou você vai ter que colocar no imobiliário, ou você vai ter que ter aquele contato direto com o inquilino, muito inquilino, o ticket baixo, você consegue diluir na inadimplência, porém, por outro lado, você tem que ter mais clientes para você atingir ali a taxa que você quer, né, o que você está buscando ali de resultado final do empreendimento em si. Então, gente, vamos lá, vou fazer uma kitnet. Primeira coisa, vai no Cube, tem um site que chama, no Cube Sinduscon, no Sinduscon tem a tabela do Cube, você vai pegar lá
vai pegar o padrão que você está querendo construir e pelo menos tomar como referência o CUB. A kitnet vai ficar mais cara porque são edificações menores, você tem mais banheiro, você vai ter que ter um banheiro em cada uma, mas dá para você ter pelo menos um norte do que fazer, um norte de quanto vai custar, para você não ficar aí dependendo só da galera do Instagram aí, da galera da internet, igual eu falei. Não que essas pessoas estejam agindo de má fé, tá? Mas assim, pode estar também, mas pode ser uma realidade diferente, enfim. Tem muitas variáveis que às vezes não tá, que às vezes é a sua realidade e não é a deles, ou é a deles, eles já controlaram isso aí e não é a sua. E tem uma galera da internet que eles nunca construíram uma casinha de cachorro e tá ensinando a construir, tá ensinando, o cara nunca abriu uma empresa e tá vendendo curso de como ter uma empresa. Então, assim, tem que tomar cuidado, tá, gente? E galpão industrial. Cara, galpão já é um negócio que me apetece mais. Qual que é o cálculo? Em ambas as situações, compensa, eu tô falando aqui um paralelo entre um e outro, mas tem gente que às vezes fala assim, mas compensa fazer ou deixar o dinheiro parado. Cara, aí você vai fazer a conta de quanto rende o juro na época que você estiver vendo esse vídeo. Se o juro tá 1% ao mês, o juro tá 0,1% ao mês, tá 3% ao mês, o juro que eu tô falando aí geralmente eu gosto de comparar com o Tesouro Selic aí, com os títulos públicos, né, CDB e etc. Porque são índices de liquidez mais alto e mais fixos, né? Renda fixa, a gente tem uma constante melhor aí. Enfim, galpão. O galpão é construção super rápida, infraestrutura muito pouca. Então, às vezes, você tem galpão aí que você pode subir, colocar o telhado e depois que o seu cliente vai alugar, que ele vai ver. Às vezes, o cliente vai até construir o galpão para você. Acontece algumas vezes. Por quê, gente? O galpão, você está lidando com CNPJ, com pessoa jurídica. Então, é a necessidade. As contas na pessoa jurídica funcionam diferente da pessoa física. Quando você tem uma empresa, uma companhia, quando você tem uma loja, um espaço, uma transportadora, enfim, o que vai valer? A conta é diferente. A conta é o seguinte, eu preciso. O que vai ficar mais barato? E o que vai ser mais rápido? Qual que vai ser o custo-benefício melhor? Tem caixa? Não tem? Tem caixa? Não, eu tenho um cara que tem um imóvel, tem um lote do lado do meu galpão, eu preciso de ampliar. Com quanto tempo que eu vou fazer um contrato? Vou fazer um contrato de 5 anos, a construção vai custar 50% desses 5 anos, mas eu vou ganhar 10% de desconto, então vou fazer lá, vou construir pro cara e alugo e mato isso aí, diluo, faço um aluguel menor, pago o cara com participação, isso acontece também, dou o cara o aluguel mais baixo e mais uma participação no empreendimento. Então, assim, são várias formas, você aumenta muito o leque de fazer negócios, e a praticidade também do galpão é muito melhor. Por exemplo, aí eu falei do paralelo do dinheiro, né? Por exemplo, eu vou usar números redondos aqui. Então, eu vou gastar 1 milhão para construir um galpão, entre terreno e galpão, e eu tenho esse 1 milhão e ele me rende 10 mil, 10 mil, tá aqui num título público aqui me rendendo 10 mil mês. Esse galpão vai render 10 mil, mais 10 mil, menos 10 mil. Lembrando que quando você tem imóvel, você tem uma outra correção também, que vai lhe corrigir alguma coisa pela inflação, né? Aí as contas são mais complexas, essas contas envolvem também sentimentos, épocas diferentes, crise, época de mercado muito bom, época de crise, de mercado ruim. Então, não são só matemáticas para tomar decisão, mas eu estou trazendo aqui as decisões, eu estou trazendo aqui os fatos mais pontuais, tá? Então, o galpão industrial, ele talvez dependendo do lugar, é a mesma coisa, você não vai ir num bairro totalmente residencial e construir um galpão, a chance de você alugar ali vai ser menos. Mas se você tem uma área industrial, uma área à margem de uma rodovia, estou dando alguns exemplos só, à margem de uma rodovia, um lugar que tem um certo ponto, uma pegada comercial ali ou industrial, é uma ótima pedida no meu ponto de vista, né? Volto a falar, todo caso tem que ser analisado caso a caso, mas o galpão, pela praticidade, pela rapidez de se construir, dependendo do galpão e dependendo da verba que você tiver, dos recursos, você vai construir um galpão em 30 dias, cara, 60 dias.
Então, assim, você pode estar com o terreno, alugar primeiro e construir depois, inclusive. Então, assim, do meu ponto de vista, hoje, ainda mais com os marketplace bombando aí, né? Então, assim, tudo hoje é pela internet, tudo hoje, então a demanda por centro de distribuição é muito grande. Então, eu acredito, eu tenho para mim que é um excelente negócio. Volto a falar, tem que ser analisado e tal. Dei os parâmetros aqui para você comparar as coisas, comparar aí o que você vai fazer com o seu dinheiro. E eu dei o exemplo de 1 milhão, mas isso pode ser menos, pode ser mais. A regra se aplica igual. Por que eu dou sempre exemplo de 100 mil, de caso popular e tal? Porque a galera que já tem, o cara que tem 10 milhões parado aí, essa galera geralmente ela já tem um conhecimento, geralmente ela já fez dinheiro com imóvel, ou já tem imóvel, já tem esse tipo de conhecimento que a gente está falando aqui. Eu não sei se é regra geral, mas geralmente já tem esse conhecimento, então, por isso que eu dou o exemplo mais básico, embora o exemplo de número é só para poder fazer a conta, é só para clarificar, né? Então, assim, espero que eu tenha ajudado aí um pouquinho aí. Você já sabe, deixa o joinha para nós aí e até a próxima. Valeu!